Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e advogado atuante no Direito Administrativo. Hoje estou aqui para comentar uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou uma sentença de primeiro grau e atribuiu pontos para uma candidata reprovada na segunda fase do Revalida. Pontos esses que permitiram a candidata prosseguir no concurso, indicando a universidade parceira. Vou comentar esta decisão no final deste vídeo, vou mostrar a decisão sonegando apenas o nome e o número do processo a pedido da candidata, mas se você ficar com alguma dúvida, quiser mais informações no privado, é só me mandar uma mensagem, os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. E eu vou, antes de mostrar esta decisão, comentar as principais dúvidas que chegam para mim em matéria de reprovação no Revalida. Eu atuo nessa área e sempre os candidatos me procuram perguntando: quando eu posso entrar com ação para discutir a reprovação na segunda etapa? Como fica a questão dos vídeos? Eu posso baixar e apresentar no processo? Ação cabível ao mandado de segurança? Eu posso pedir uma liminar para indicar a universidade parceira já? E se eu perder a liminar, eu perco o CRM? Eu vou comentar tudo isso. Eu já gravei um vídeo há alguns meses atrás, mas vou até fazer uma atualização dele, com base inclusive nessa decisão que vou comentar. Enquanto isso, peço uma gentileza, se inscreve no canal, deixa teu comentário, manda sua dúvida aqui também, isso ajuda bastante o canal, isso pode também levar esse vídeo para outras pessoas que estão sofrendo aí na mão do INEP, que às vezes patina na correção da segunda etapa. Bom, primeiríssima pergunta. A gente tem que partir daqui. Quando eu posso entrar com ação para discutir a reprovação na segunda etapa? Existe uma regra no Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário não interfere nas escolhas da administração pública. Essa regra vale para concurso público, vale para exame de ordem, vale para revalida, vale para qualquer processo seletivo dessa natureza. Isso quer dizer que, se lá numa determinada estação te perguntaram, te apresentaram uma situação, você até apresentou uma solução diagnóstica possível, mas uma solução diversa da que estava no espelho. Não adianta, ainda que você consiga fundamentar isso com alguma obra, com alguma literatura médica, o Poder Judiciário não vai te atribuir pontos. Por quê? Por causa da regra. Ele não pode interferir nas escolhas da administração pública. Ah, mas eu tenho aqui, Antônio, o livro tal que fala exatamente que o diagnóstico que eu passei poderia ser aplicado ali. Esqueça, isso aqui não vai colar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, contudo, está à disposição para assegurar a legalidade do processo. E isso se traduz na correção de pontos não atribuídos. Quer dizer, se o espelho de correção determinou a atribuição de pontos para quem respondeu asma, se a pessoa no vídeo falou que o diagnóstico era esse asma e não foram atribuídos pontos, ainda que em sede recursal, aí sim abre-se espaço para a pessoa levar isso para o Poder Judiciário, porque a não atribuição de pontos aqui é ilegal. Se o espelho mandou atribuir ponto, tem que atribuir ponto. Muito simples. Aí, obviamente, no contexto do processo, cabe fazer ali uma correlação muito detalhada entre o que foi dito no vídeo, minuto tal, o que estava lá no espelho, tem que arrumar isso tudo certinho e mostrar para o Poder Judiciário, ressalvando que o candidato não está ali para discutir o mérito, está ali para discutir a nulidade naquela correção. Então, primeiríssima pergunta. Quando eu posso entrar com ação para discutir a reprovação na segunda etapa? Está respondida. Você pode entrar com a ação para discutir não atribuição de pontos. Ilegalidade. Basicamente aqui, querer rediscutir espelho no âmbito do Poder Judiciário realmente não vai funcionar. Agora vem uma segunda pergunta que as pessoas também sempre me fazem. Como é que fica a questão dos vídeos? Eu posso baixar e apresentar no processo? Porque o edital, você sabe, traz uma previsão dizendo que a pessoa não pode baixar os vídeos. Olha, na minha experiência com os meus clientes, eu nunca tive problemas. Já ouvi falar de pessoas que tiveram problemas. Se você, inclusive, é uma dessas pessoas, deixa o seu comentário aqui, me manda uma mensagem particular, porque eu queria entender um pouco melhor essa situação. Existe um princípio no direito constitucional, que é o princípio da ampla defesa. Como é que eu vou deduzir uma pretensão no Poder Judiciário, pretensão essa que às vezes passa por uma liminar, se eu não consigo mostrar para o juiz de plano aquela violação do meu direito? Então, nos meus casos,
eu junto os vídeos e faço uma ressalva nesse sentido, dizendo que o edital veda baixar, mas eu tive que baixar para fins de assegurar o meu direito. E aí já me resguardo perante o próprio Poder Judiciário. Peço às vezes até uma liminar já para que não haja exclusão do candidato, da candidata com base no exercício regular de um direito, né? Quando o edital fala que não pode baixar o vídeo, eu até entendo que há uma preocupação em baixar esse vídeo, sair por aí publicando em rede social. Realmente, se você fez isso, recomendo fortemente se apagar. Mas baixar o vídeo para deduzir no Poder Judiciário um direito, realmente não tem por que o INEP insistir na reprovação do candidato. Então, obviamente, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas a questão dos vídeos, para mim, não é um impedimento para levar aquela situação para o Poder Judiciário, realmente. Mas de novo, tá? Se você teve problema, deixa seu comentário aqui embaixo e me manda uma mensagem. Meus canais aí de acesso direto estão na descrição deste vídeo. Antônio, a ação cabível é o mandado de segurança? Depende. O mandado de segurança é uma ação mais rápida, tem um rito mais célere. Só que nesta ação eu tenho que trazer todas as provas que já demonstram a violação do meu direito. Então, se a situação é a seguinte, aquele exemplo que eu trouxe, lá num determinado item de uma determinada estação, a resposta era asma. Se o candidato disse que o paciente tinha asma, é muito simples, é só fazer uma correlação entre o minuto do vídeo, o espelho, mostrar e aí para mim acabou, mandado de segurança já resolve. Agora eu já peguei casos em que a pessoa acabou respondendo conforme o espelho, mas não com as mesmas palavras dele. Trouxe lá um sinônimo médico, trouxe lá uma expressão que realmente denotava aquele diagnóstico. Só que aí, gente, nós somos do direito, né? Eu sou advogado, juízas são do direito também. A gente não tem condições de aferir com grande certeza esse sinônimo. Então, nesses casos, eu prefiro entrar com uma outra ação, que é uma ação anulatória, na qual eu posso produzir prova pericial. Eu posso trazer daí um perito no processo para que ele faça a correlação entre o que eu disse e o espelho. E aí ele atesta para o juiz que, olha, realmente aquela expressão trazida no vídeo coincide com o espelho e aí está resolvido. Antônio, mas não dá para trazer a perícia para o mandado de segurança que você disse é uma ação mais rápida? Não, não pode, porque o mandado de segurança ele exige a comprovação ali de imediato do seu direito. Tem que fazer aquela correlação. Ah, mas então como é que fica a liminar? Não tem problema. Liminar, eu já vou explicar o que é, você já deve ter ouvido falar. Tanto o mandado de segurança quanto uma ação anulatória certamente admitem uma liminar, que vai ser um provimento aqui para já te autorizar a prosseguir com a indicação da universidade parceira. Mas vamos desenvolver a partir disso aqui. Eu posso pedir uma liminar para já indicar a universidade parceira? Veja só, quando você entra com um processo, você entra pedindo alguma coisa. O que eu quero? Neste contexto que estou aqui explicando, eu quero que o Poder Judiciário atribua para mim pontos em razão da não atribuição ilegal feita lá pelo Revalida. Só que para o Poder Judiciário reconhecer isso leva um tempo, entende? Tem um caminho o processo a seguir e isso às vezes demora. Em razão da demora, eu posso pedir uma liminar, que é uma certa antecipação daquele provimento que eu conseguiria lá no final. Para eu conseguir a liminar, eu tenho que demonstrar duas coisas, o perigo da demora, e isso para mim é um tanto quanto fácil demonstrar, porque eu estou falando de exercício de profissão, e tenho que também demonstrar o fundamento do direito. Eu tenho que fazer uma apresentação muito consistente da violação do direito, fazendo, por exemplo, aquela correlação que eu já expliquei. Isso significa que automaticamente o juiz vai dar a liminar? Não, não significa. Porque tem juiz que se sente um pouco constrangido com a concessão da liminar para autorizar alguém a prosseguir e já começar a exercer uma carreira profissional. Não que não haja exemplos na jurisprudência, tem, mas sim, existe um número considerável de juízes que preferem esperar o processo avançar para daí lá no final, após todo o contraditório e ampla defesa, fazer uma avaliação e atribuir os pontos em caráter de
definitivo ou não. E até para prosseguir, eu posso explicar a partir dessa pergunta que as pessoas sempre fazem. E se eu perder a liminar, eu perco o registro no CRM? Sim. O melhor dos mundos, quando a gente entra com uma ação dessas, é o seguinte: eu entro com a ação, peço uma liminar para autorizar o candidato a já indicar a universidade parceira e na sequência pegar o CRM, e lá no final essa decisão é confirmada. Aí, maravilha, o sujeito já estava exercendo a medicina desde o começo, confirmou aquilo, ninguém mais tira a CRM dele. Contudo, é verdade que se você ganhar a liminar e lá no final você perder o processo no mérito, aquela CRM vai ser cassada, porque retroage e volta você aonde está. E é justamente em razão disso que eu sempre recomendo para os meus clientes o seguinte: querem judicializar? Podem judicializar, mas ainda assim prossigam estudando para a outra etapa do Revalida. Aí você fala, mas então não vale a pena entrar com a ação. Eu acho que vale. Por quê? Porque a partir da ação e da participação na prova pela via regular, você passa a ter 2 chances de entrar no Revalida. E aí o que acontecer de bom primeiro te resolve a vida, concorda? Se você passou no Revalida, a ação perde objeto. Se você não passou no próximo Revalida e a ação foi finalizada, resolvido está, se mete o pé no Revalida e você já é médico com base num reconhecimento judicial dessa condição. Então, essas são as principais perguntas que me trazem, tá? Eu não vou prosseguir muito, senão o vídeo fica muito longo, também já está maior até do que eu imaginava que seria, mas obviamente eu permaneço à disposição, mais uma vez, para te ajudar aqui nos comentários. Tem também lá no meu Instagram, se você quiser mandar uma dúvida ali mais em privado, não tem problema, pode mandar, também tem meu WhatsApp aí, é só você entrar em contato e a gente vai conversando. Mas Antônio, o que aconteceu com esse caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Foi um caso bastante interessante. A candidata, ela acabou reprovando na segunda fase do Revalida, e reprovou porque realmente houve não atribuição de pontos. Ela me apresentou todo o cenário, eu dei uma analisada, né, vi ali o espelho, vi o que ela colocou, me convenci inclusive de que algumas coisas que ela estava reclamando não seriam defensáveis no Poder Judiciário, mas havia um núcleo de questões que sim, ela tinha direito, ela foi injustamente reprovada. Entramos com a ação, conseguimos a sentença em primeiro grau atribuindo pontos para ela, e isso acabou sendo confirmado mais tarde no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos dar uma olhada aqui na decisão. Mais uma vez, estou sonegando só aqui o nome da candidata e o número do processo a pedido dela, mas óbvio, né? Você pode também entrar em contato comigo e aí, numa perspectiva mais íntima, eu vou te dando maiores detalhes. Olha, essa daqui é a decisão, uma decisão dada pelo Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, 4ª Vara Federal. Como eu disse, ia acabar protegendo aqui o nome do processo e o nome da autora, mas a candidata ajuizou ação de rito ordinário em face do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e também a Sebrasp, pedindo em resumo a declaração de seu direito aos pontos indicados na petição inicial, com anulação do resultado em relação à estação 6, quesito 6, estação 10, quesito 6 e 10, estação 7, quesito 5, e ao ponto relativo a um recurso interposto contra o quesito 8 da estação 1, caso a banca não apresente em juízo a resposta com a devida fundamentação, porque ali também a banca não sinalizou muito claramente que tinha respondido um recurso que ela fez. Nesse caso, inclusive, você já viu que eu não impetrei o mandado de segurança, eu acabei entrando com uma ação ordinária, de rito ordinário, que é aquela ação anulatória onde eu tinha condições ali de produzir mais provas. E aí, na sequência, foi narrado em síntese que participou do programa Revalida, tendo obtido na segunda etapa a nota 6, insuficiente para aprovação, que exigia naquela edição 6,70, logo foi reprovada por apenas 70 pontos. Alega que recorreu da atribuição de pontos, contudo teve sonegados 4,75 nas estações 6, 7 e 10, ainda não houve resposta ao recurso administrativo apresentado em relação à estação 1. Depois, na verdade, o INEP até se justificou no processo, dizendo que tinha sim apresentado, não tinha apresentado de forma muito clara, por isso a gente ficou na dúvida, mas aí obviamente a gente acabou abrindo mão desse pedido, né? É verdade que nesse primeiro parágrafo o juiz acabou indeferindo as provas requeridas, porque entendeu que na verdade tudo que a gente já tinha trazido era suficiente para resolver a lide. Tudo bem, ótimo, maravilha, melhor ainda, né? Mas por precaução, é uma estratégia daí minha, eu opto por não colocar o cliente em risco. Entrei com a ação ordinária, mas o juiz entendeu que já estava tudo provado, maravilha, vida que segue.
E aí, pessoal, realmente, como vocês veem, o juiz acabou sinalizando que o Poder Judiciário, o STF, tem um posicionamento que impede o Poder Judiciário de controlar critério de correção de banca para retificar notas em concursos públicos. É aquele posicionamento inicial, que diz respeito às escolhas da administração pública ao mérito. Contudo, ele vai discorrer na linha do que eu também havia colocado para vocês no início do vídeo, que, havendo ilegalidade, o Poder Judiciário não só pode, como deve agir para fins de reconhecer o direito dos candidatos. Ele citou, né, o tema 485 do Supremo, aí é uma discussão mais jurídica que eu vou te poupar disso. Tá? Mas aí foi prosseguindo, acabou fazendo aqui uma avaliação dos espelhos, né, dos recursos, das respostas, e ao final entendeu que em relação a alguns quesitos, a candidata não tinha direito. Eu discordo, mas foi a decisão dele. Só que em relação a um quesito, ele acabou realmente entendendo a sonegação de pontos e acabou julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito da autora aos pontos indicados em relação à estação 7, quesito 5, cabendo a ré e NEP proceder à retificação da nota final. Com esses pontos, a candidata já conseguia prosseguir indicando a universidade parceira. Então o que eu fiz? Eu não recorri, só que o INEP recorreu. Contudo, lá no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a sentença foi mantida. Ainda há uma possibilidade recursal do INEP para o STJ, mas considerando a lógica de recurso para o STJ, eu tenho para mim que esse recurso não vai subir, porque o STJ ele não reanalisa provas. Para o STJ dar a decisão para o INEP, teria que fazer o trabalho que o juiz de primeiro grau fez, ficar correlacionando ali o que estava no vídeo com o espelho, e realmente isso o Superior Tribunal de Justiça não faz, de modo que eu já tomei aqui a dianteira das coisas e apresentei para vocês essa decisão. Então, gente, fica uma mensagem. Eu sei que o processo do Revalida é cansativo, eu sei que ele é custoso, ele é caro, ele nos incomoda. Se você se sentiu lesado, você tem sim espaço para discutir no Poder Judiciário, agora já sabe de que forma, não é qualquer coisa que dá para levar para discussão no Judiciário, mas há sim espaço para discussão. Fica aí a recomendação para você, defenda os seus direitos, mas se optar por fazer isso, lembre-se, vale a pena continuar a estudar, porque o processo pode demorar, talvez lá na frente dê alguma coisa errado, talvez lá na frente aconteça alguma coisa diferente, vale sim a pena continuar estudando, lembrando que você tem daí, né, duas possibilidades de virar médico. Você já é, né? Só precisa desse reconhecimento aí e da colaboração do INEP com uma correção adequada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Se ficou com alguma dúvida, mais uma vez me chama ali nas minhas redes sociais. Grande abraço, tudo de bom para você.